pessoal, tudo bem? Vamos continuar aquela nossa história para saber como que as nossas decisões, as nossas escolhas do que nós fizemos com esses 50 bilhões de dólares irá refletir na nossa eternidade. Então, como nós falamos, da mesma forma que essa história é atual, Jesus já havia contado por meio da parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Nessa parábola, um senhor sai em viagem e deixa os recursos com seus servos. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 3 e a outro ele deu 1. E nisso, o que tinha 5 saiu para negociar e conseguiu mais 5. Aquele que tinha 3 também, da mesma forma, multiplicou e conseguiu mais 3. Porém, aquele que recebeu apenas 1 talento, com medo de perder, com medo de que o seu senhor voltasse e não tivesse nada, o que ele fez? Ele pegou e enterrou aquele talento. Então, quando o senhor volta de viagem, ele começa a pedir a prestação de contas. Ele começa a saber o que vocês fizeram com os talentos que eu deixei na mão de vocês. Vocês multiplicaram, vocês enterraram, vocês perderam, o que vocês fizeram? Aquele que tinha 5 apresentou mais 5 e ele foi considerado um servo bom e fiel. Aquele que tinha 3 apresentou mais 3 talentos e ele também foi considerado um servo fiel. Porém, aquele que recebeu apenas 1 e enterrou, ele foi considerado um servo infiel, porque se pelo menos ele tivesse deixado no banco, ele conseguiria render com juros, né? E aí ele também conseguiria entregar algo a mais do que ele recebeu. Mas ele não fez isso, ele ficou com medo e enterrou esse talento. Então, qual que é o desfecho dessa história? Aquele que tinha apenas 1 talento e enterrou, esse talento que ele recebeu foi tirado e dado àquele que tinha mais. E esse servo que foi considerado infiel, ele também não entrou no reino de Deus, não desfrutou do reino de Deus. Para vocês entenderem como as nossas escolhas hoje afetam lá a eternidade, onde que nós vamos desfrutar da eternidade. Nessa história dos 50 bilhões de dólares, o que você fez com esse dinheiro? Será que você multiplicou? Será que você enterrou? Nessa parábola dos 11 talentos, nós conseguimos chegar a algumas conclusões. A primeira delas é que todos nós recebemos talentos, todos nós recebemos da parte de Deus e esses talentos não são nossos, nós recebemos eles. A segunda conclusão é que cada um recebe conforme a sua capacidade. A terceira conclusão é que o Senhor espera que nós multipliquemos os nossos talentos. E a quarta conclusão é que Ele vai pedir as contas do que nós fizemos com esses talentos, o que nós fizemos com aquilo que o Senhor deixou nas nossas mãos. Muitas vezes, talentos nós entendemos hoje como uma habilidade, uma capacidade que seja genética, seja adquirida ao longo da nossa vida, mas que é algo que nós fazemos com certa facilidade, com uma habilidade que nós temos mais facilidade em desenvolver. Podemos entender também como um recurso, algo que Deus deixou nas nossas mãos. Então eu quero focar mais na questão das habilidades. Deus nos deu talentos e o tempo de usar esses talentos que nós recebemos de Deus é hoje, é agora. Lá na eternidade nós não vamos ter trabalho no sentido de como nós temos hoje. Nós não vamos conseguir aplicar nossos dons, nossos talentos na eternidade. O tempo de usá-los é agora, o tempo de nós trabalharmos, de nós multiplicarmos é agora. Então, seja qual for o talento que você recebeu, seja qual for a quantidade de talentos que você recebeu, não enterre os seus talentos, não tenha medo de usá-los, não tenha medo de trabalhar, de evoluir e multiplicar esses talentos. Por quê? Porque nós vamos prestar contas a Deus daquilo que nós recebemos. Nós vamos ter que apresentar a Deus
as nossas obras, e aquilo que nós fizemos será contado lá na eternidade. Então, o tempo de trabalhar é hoje, o tempo de trabalhar é agora, o tempo de você se capacitar é agora. Eu sei que muitas vezes nós pensamos, mas qual será o meu talento, qual será a nossa habilidade? Porque a gente pensa que talento e habilidade são só questões artísticas, né? A pessoa sabe cantar bem, sabe tocar bem, mas não, vai muito além disso. Às vezes você tem uma capacidade de organização muito grande, uma capacidade de liderar, uma capacidade de delegar. Eu não sei qual que é o talento que você tem, aquilo que você recebeu de Deus. Mas uma coisa eu digo, não enterre, não tenha medo de utilizar, não tenha vergonha, não seja tímido nesse sentido, mas vá para cima, vá e multiplique aquilo que Deus te deu. Então, se você recebeu esses 50 bilhões de dólares naquela história, não tenha medo de perder, mas coloque tudo isso nas mãos de Deus e multiplique. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês, de que nós temos que multiplicar, nós temos que usar nossos dons, nossos talentos para a honra e glória de Deus, porque a nossa vida aqui na terra, ela é muito curta, ela é muito passageira para nós deixarmos os dons e talentos que Deus nos deu enterrados. Por isso, vá e multiplique o dom e o talento que você recebeu. E a última chave para fechar, para encerrar esse vídeo, é que nós multiplicamos o nosso dom, o nosso talento, aquilo que recebemos de Deus, compartilhando. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, um abraço e até a próxima.